Pensei que a minha parte já tinha feito, viu? Mas o pastor Júlio tem uma luzinha ali, quando acende. Eu até orei ali para ver se apagava essa luzinha, mas tem muito azeite ali, é difícil de apagar, né? Aleluia, esse culto está lindo demais. A presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia. Aremande que fácia. Glória a Deus. Querido, abra a tua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. E o verso de número 11. Eu creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Segundo livro de Samuel, capítulo 6 e o verso 11. Essa é a palavra que está no meu coração. Diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou toda a sua casa. Amém? Aleluia. Essa história é muito conhecida, muito pregada, sobre a arca, onde se adorava o nome do Senhor, onde simbolizava a presença do Senhor. Mas essa arca, até chegar à casa de Obed-edom, ela passou por algum lugar. Ela passou lá nas terras dos filisteus, né? Aleluia, que lá no capítulo 4 da 1 Samuel, a Bíblia diz que os filisteus e os filhos de Israel, ali eles tiveram uma guerra. Aleluia. E os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, também sacerdotes, saíram à peleja. Diz a Bíblia que eles se acamparam, aleluia. E também o adversário, os filisteus, se acamparam em Afeca, né? E o outro acampou-se em Ebenezer. E quando saíram à peleja, diz a Bíblia que 4.000 homens de Israel caíram. E eles retornaram ao arraial. E o povo ficou se cobrando o porquê Deus pesar a mão sobre Israel. E nós sabemos todo o porquê. E aí lembraram da arca do Senhor que estava lá em Siló. E diz: vamos lá buscar a arca, colocamos no meio do arraial, assim o Senhor nos dará a vitória. Aleluia. E foram até Siló, no templo, aonde estava a arca, aonde estava a presença, aonde o Senhor habitava, e trouxeram para o meio do arraial. A Bíblia diz que quando a arca chegou, o povo se alegraram, até que os inimigos temeram. Aleluia. Mas uma coisa eu tenho aqui para mim, amados, e quando eu lia isso aqui, Deus falava muito forte no meu coração. Aleluia. Que não dá mais para a gente brincar de ser crente. Não dá mais para passar um tempo na igreja e um tempo lá fora. Um pé aqui, outro lá fora. Não tem condições. Que Deus não tem o culpado por inocente, não. Aleluia. Não adianta. Eles trouxeram a arca. E Deus, amado, quando a gente faz as coisas erradas, assim como fez esse sacerdote, não adianta simplesmente, quando a coisa apertar, gritar por Deus. Não é assim. Aleluia. Nós temos que ter uma vida devota ao Senhor todos os dias. Oxalá que essa presença que está aqui nessa noite não esteja somente aqui neste culto, mas esteja no dia de amanhã, aonde você for para o trabalho, essa presença vai junto. Na terça-feira, aleluia, você tem essa presença dentro de você. Glorifique e exalta o Senhor aonde você estiver. Não tome só aqui. Não dá, aleluia. Os dias, amados, estão se findando. A gente estava vendo os noticiários aí sobre Israel, sobre guerra, sobre tanta coisa. E eu estava lendo isso ali. Eu disse: não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais de vir na igreja tomar ceia e sair daqui para o bar tomar. Não dá mais para estar na igreja, aleluia, vir aqui adorar o Senhor e sair daqui para a balada. Não, aleluia. Ou nós somos crentes para ir para o céu, ou nós não somos crentes, aleluia. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos o Senhor. Nessa noite Ele está aqui, aleluia. Como disse Samuel: se o Senhor é Deus, aleluia,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que eles trouxeram a arca e se alegraram achando que a presença da arca estando ali, tiveram uma vida toda promíscua, uma vida toda depravada diante da presença do Senhor. E a hora que a coisa apertou, é só gritar e Deus vem e a coisa resolve. Não resolve não, querido. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui para servir o Senhor, não para ficar nessa terra, mas eu e você estamos aqui nessa noite para servir o Senhor. Para quê? Para um dia estar na glória com Ele, aleluia. Então eu aprendo uma coisa: sejamos crentes. Nessa noite tomamos a decisão, não brincamos mais com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é séria. Era um sacerdote. Outra coisa que eu aprendo aqui, que título não manda nada, não resolve nada. Não adianta eu ser pastor, não adianta eu ser presbítero, mas quem vai entrar no céu são simplesmente os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que Ele veio buscar o quê? Um povo zeloso, especial e de boas obras. Aleluia. Então meu título não resolve para ir para o céu. A minha carteirinha não vai resolver. Eu sou líder, não resolve. Aleluia. O que resolve é a tua comunhão com Deus, a tua presença com a vida de Deus. E aí sim tu podes ir para o céu. Mas aleluia, eles eram sacerdotes, mas faziam tudo que era errado. Mesmo ali, os filisteus temeram. Mas teve um animoso lá que animou eles. Disse: não, rapaz, nós não vamos retroceder não. Aleluia. E a Bíblia diz que eles foram e 30 mil homens caíram. Aleluia. E eles tomaram a arca do Senhor e levaram. Aleluia. É sério, amado. Eu não vim brincar não. Eu não vim pedir para pregar não. Aleluia, até quis me escapar, mas é sério. É dia de decisão. Ou servimos o Senhor, ou não servimos o Senhor. Ou nós somos quente, ou somos frio. Porque morno não dá para ficar. Aleluia. Aleluia. Não dá mais para brincar, querido. Aleluia. Daqui a pouco eu vou lá, peço perdão. E a gente acaba tendo aqueles pecadinhos de estimação. Mas essa noite é a noite de nós tomarmos uma decisão. Nós tomarmos uma decisão. Aleluia, aleluia. Porque daqui a pouco a trombeta de Deus toca. E como nós vamos estar. Mas essa noite é noite de decisão, querido. Aleluia. A Bíblia diz que então eles tomaram a arca. E teve um daqueles que voltou para dar a nova, para dar as notícias para o povo. E todos ficaram tristes em saber. E diz a Bíblia que Eli, o sacerdote, estava sentado no caminho, um homem já velho, cego, aleluia, mas não doutrinou os próprios filhos que estavam fazendo coisas horrendas à casa do Senhor. E quando ele trouxe a notícia que os filhos tinham morrido, que a arca tinha sido tomada, a Bíblia diz que ele caiu e quebrou o pescoço. Aleluia, a sua nora que estava em serviço de parto. Teve a criança e também não se importou e também morreu. E quando disseram é um lindo menino, botaram o nome de Cabô. Por quê? Porque a glória de Deus tinha ido. Quantos que já perderam a glória, querido? Quantos que já não tem mais, aleluia, a presença? Quantos que já não tem mais o prazer de estar aqui adorando, louvando, glorificando ao Senhor? Quantos já perderam isso? Outrora não vinha a hora de estar, aleluia. Hoje troca um culto por coisa qualquer. Aleluia, mas o Senhor ainda quer as nossas primícias. O Senhor ainda quer as nossas primícias. O Senhor ainda quer as nossas primícias. Não troque este momento aqui. Não troque esse culto aqui pela uma volta no shopping ou por coisa qualquer. Não, venha para cá adorar a Ele. Venha para cá, aleluia, glorificar a Ele. Venha para cá ouvir Ele falar, porque essa noite Ele está falando com a gente. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Aleluia. Não tinha mais. Coisa triste é um homem, uma mulher perder a presença do Senhor.
Quer chorar, quer se alegrar, não tem como. Aleluia, porque, aleluia, não tem mais a presença do Espírito Santo. Porque começa a entrar por caminhos errados. E devagarinho o Espírito Santo vai se retirando da vida da pessoa. Daqui a pouco ela acha que tem, como igual Sansão. Achava que tinha e não tinha mais nada. Já tinha perdido tudo. Porque brincou, aleluia, com aquilo que Deus deu. Nós não podemos brincar, querido. Deus deu algo para a tua vida. Aleluia, não brinque com aquilo. Porque aquilo é sagrado, aquilo é sério, aleluia, veio do céu, não veio da terra, aleluia, foi Deus que te deu, então não brinque. E Sansão, por brincar, uma determinada hora achou que estava cheio, vou sair, você como era antes. Não sabia ele que o Senhor já tinha retirado dele, aleluia. E a primeira coisa que ele perdeu foi a força, depois perdeu a visão e virou escravo. Que nós não viemos perder a essência que está dentro de nós, que o Senhor Jesus depositou através do Espírito Santo, que você não venha perder, aleluia, a glória que Deus tem colocado aí, que você não venha perder, querido, aleluia, os dons de línguas estranhas que Deus te deu, que você não venha perder, querido, aleluia, o dom da profecia que Deus te deu, aleluia, porque Deus deu para te usar, e é para te guardar com carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que eles levaram a arca e colocaram no templo de Dagom, no templo do Deus do Filisteu. Aleluia, a mão do Senhor pesou sobre os filisteus, sim, aleluia. Aí diz a Bíblia, quando acordaram pela manhã, o Dagom estava de joelho na presença do Senhor, na presença da arca, porque, querido, aleluia, aleluia, nós temos que nos dobrar na presença dele mesmo, é na presença de Jesus que a gente tem que se ajoelhar, aleluia. E Dagom estava de joelho, e no outro dia da mesma forma, só que as mãos cortadas e o pescoço também, aleluia. E eles começaram a reclamar, porque Deus começou a pesar com tumores, começou a sofrer os filisteus. Aí levaram para a cidade de Gate a arca do Senhor, a situação apertou também. Levaram lá para a cidade de Ecrom a arca do Senhor, e a situação da mesma forma, aonde Deus estava, a maldição estava. Chamaram lá os sacerdotes, os adivinhos, e disseram: o que a gente tem que fazer? Aí eles falaram: pega aí um carro novo, pega a arca, coloca em cima, pega 2 novilhas de a primeira cria, coloque no carro e deixa as crias, não coloque junto, e coloque ali uma oferta, aleluia, os tumores de ouro, ratos de ouro, e coloca sobre o carro, e solte, para vocês verem para onde esses animais vão levar essa arca dentro deste carro. Para onde for, se realmente for para a terra, aleluia, dos judeus, é porque realmente a mão do Senhor estava. Diz a Bíblia que alguém saiu atrás, e os animais, 2 vacas que nunca tinham entrado, aleluia, debaixo de uma canga, e as suas crias ficaram. E a Bíblia diz que elas foram pelo caminho berrando, aleluia, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque quem carrega a presença do Senhor tem o rumo certo, querido. Quem carrega a presença do Senhor não se desvia, mas caminha, aleluia, no rumo certo para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que elas permaneceram no rumo, sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, e foram berrando, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. Os animais louvam, e muitas vezes a gente custa louvar, custa adorar, mas aqueles animais não sabiam que lá na frente iam ser sacrificados, aleluia, mas foram louvando ao Senhor pelo caminho. E chegaram então numa cidade chamada Bet-Semes, acho que é isso, né? Bet-Semes, isso mesmo. Num acampamento ali que era de Josué. Isso, ali estavam eles da cega. E quando a arca chegou, se alegraram e pegaram a arca do Senhor. E já sacrificaram o Senhor com
o material do carro e com as novilhas eles sacrificaram e se alegraram, aleluia, na presença do Senhor, porque 7 meses eles ficaram sem ter a presença do Senhor sobre a vida deles, e ali eles ficaram, aleluia, 7 meses naquele lugar, adorando ao Senhor. Mas daqui a pouco as coisas também mudaram, porque alguém foram olhar para dentro da arca, e diz a Bíblia que Deus matou 70, e eles então não quiseram mais ficar com a arca ali. Por quê? Porque a mão do Senhor, aleluia, estava contra eles, porque eles estavam olhando para dentro da arca. E então a arca foi lá para a casa de Abinadab, levaram a arca para lá, para a casa de Abinadab, e diz a Bíblia que lá ficou 20 anos, aleluia, 20 anos ficou a arca. Eleazar, filho de Abinadab, era o guarda. Às vezes, amado, nós estamos dentro da igreja há muito tempo. Aleluia. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. Quanto tempo? 3 meses. É isso? E foi suficiente para que a mão do Senhor estivesse assim, 3 meses. Mas na casa de Abinadab ficou 20 anos. E olha que Abinadab já era crente, né? Aleluia. Mas não, pelo menos a Bíblia não relata que nada aconteceu. Às vezes a gente está aqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, e parece que entramos e saímos do mesmo jeito, nada acontece. Aleluia. As coisas de Deus não acontecem na minha vida. De repente um aceita Jesus, daqui a pouco já é batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco a glória começa a descer, daqui a pouco Deus começa a usar, e a gente fica assim, poxa, começou ontem, já está desse jeito. Aleluia. É porque Ele está valorizando a presença, é porque Ele está valorizando a arca, aleluia. Às vezes a gente tem ela 20, 30 anos, mas nós não fizemos nada, aleluia. Simplesmente achamos que somos o tal, somos detentor da presença, somos detentor da arca. É suficiente? Não é suficiente não, aleluia. Nós temos que nos dobrar, nós temos que nos alegrar, nós temos que buscar, aleluia, porque Deus tem para nos dar. Louvado seja o Senhor. Aí diz a Bíblia que Davi, então, depois que ele se tornou rei sobre todo Israel, aleluia, ele procurou buscar a presença, a arca, porque Davi sabia, aleluia, da importância que tinha a presença. Davi sabia que ele só chegou aonde ele chegou, porque os deuses do céu eram com ele. E ele procurou então ir buscar a arca. Diz a Bíblia que ele pegou os homens ali, 30.000 homens, fez um carro novo. Começou errado, aleluia, não começou certo não, cheio de boa vontade, mas errado. Foi buscar a arca de Deus no carro, e a arca não se traz no carro, aleluia. Mas ele fez o melhor, fez um carro novo. Querido, você não muda, tem coisas que não mudam. Aleluia. A Assembleia de Deus muda, o nosso tempo muda, a igreja muda, fica mais bonito, mas a forma de buscar a presença do Senhor ainda é a mesma, desde os tempos atrás. Ainda é joelho no chão, ainda é boca no pó, ainda é clamando, não muda, isso não muda. Não adianta querer fazer carro novo, não adianta querer inventar coisinha, que isso não muda. A presença do Senhor ainda busca-se dessa forma, é com o joelho no chão mesmo, aleluia. E eles fizeram esse carro. Às vezes fazem coisas, não adianta pintar a igreja. Você pode pintar a cor que quiser, pode apagar a luz, fazer jogo de luz, nada, amado. O que aguenta o povo na igreja, aleluia, é a palavra e a presença de Deus através do Espírito Santo. Não tem outra coisa que aguenta aqui dentro, aleluia. Você pode apagar todas as luzes, você pode botar aqui jogo de luz, foco de luz, pode pintar a parede de inúmeras cores, nada aguenta. Mas quando tem palavra, quando tem presença, aleluia, quando tem essas coisas, aleluia, a gente tem prazer de estar aqui, porque a manifestação do Espírito é neste lugar, aleluia. Independente do tamanho da igreja, se a igreja é bonita ou não, independente de quem prega ou não, a gente sabe que a presença está aqui, a glória está aqui, a Shekinah está aqui, e é neste lugar que a gente se sente bem, e é aqui que a gente se prende, aleluia.
E a Bíblia diz então que Davi foi buscar na casa de Abinadab, colocar em cima do carro, e vieram. E diz a Bíblia que os 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, vinham trazendo, cuidando da arca. E eles se alegrando com todo tipo de instrumento, cantando e louvando. Por quê? Porque na presença de Deus todos nós temos que nos alegrar. Se esse culto está lindo nessa noite, é porque Ele está aqui. Se você levanta a mão, não é para o pregador, não é para o cantor, é porque Ele está aqui. Se você dá glória, é para Ele. Se você adora, é para Ele, porque tudo é para Ele. Ai, remando e fos. Aleluia. Mas diz a Bíblia aqui, chegando à eira de Nacon, os bois tropeçaram. Eu nunca vi. A eira, eu creio que é um lugar plano, né? Que é um lugar onde botava ali para bater feijão, essas coisas, tudo ali. Então a eira era um lugar plano. Não tinha como os bois tropicar na eira. Mas foi exatamente na eira que eles tropicaram. Exatamente ali. E diz a Bíblia que Uzá então levou a mão sobre a arca, porque a arca pendeu. Aleluia, aleluia. E Uzá foi fulminado, morreu ali. E Davi ficou triste. Davi se entristeceu. Disse, não vou mais levar a arca. Aleluia. Mas tinha um plano de Deus na casa daquele que estava à beira do caminho. Querido, às vezes, esse culto... há um plano que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Talvez você está aí no banco, mas o culto estava tão gostoso, estava todo mundo cantando, pulando, e agora Deus tem um plano para alguém nesta noite aqui. Não te preocupe, aleluia, Deus está trabalhando, fica tranquila, somente adore, aleluia, porque Deus está trabalhando. Alguém precisa, alguém necessita desta noite tomar uma posição diante do Senhor. Alguém precisa nessa noite, aleluia, tomar, aleluia, algo diferente diante do Senhor, aleluia. Então, na eira de Nacon, as coisas aconteceram. E Davi disse, não, aleluia, morreu ali. E eu tiro outra lição para mim aqui, aleluia. Às vezes a gente quer receber a presença, às vezes a gente quer que Deus enche nós, mas ninguém quer morrer na eira. Como eu estou, eu quero. Venho com o coração turbilhando de coisa ruim. Estou com meu coração cheio de amargura, não consigo perdoar ninguém, e eu quero receber a presença. Deixa na eira. Deixa na eira primeiro. Aleluia. Se você não deixar na eira, você não vai receber. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Isaías, ele só viu a glória de Deus no ano em que morreu o rei Uzias. Aleluia. Enquanto o rei Uzias não morreu, Isaías era ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas o ano que morreu o rei Uzias, aí ele teve uma visão. Talvez essa noite tenha que morrer alguma coisa no teu coração, para que você veja a glória e o Shekinah de Deus nesse lugar. Aleluia. Tu estás na eira de Nacon, então deixa morrer o que precisa morrer. Aleluia, porque se não morrer, Deus não vai entrar na tua casa. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. E os querubins, os serafim, eles adoravam o Senhor. E a glória enchia a casa. Mas teve que morrer alguém naquela casa. Aleluia. Para que a presença do Senhor fosse manifesta na vida de Isaías. Às vezes a gente quer a presença, mas não quer deixar que nada morra. Mas essa noite é noite de nós deixar na eira aquilo que atrapalha, para que a glória do Senhor possa invadir a nossa casa e a nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Falaram tanto de Jesus. É porque um dia Ele assumiu uma cruz.
E morreu, porque se ele não tivesse morrido, eu e você não estávamos aqui. Mas se estamos aqui, é porque ele morreu um dia na cruz do Calvário. Aleluia. E é por ele, e é para ele todas as coisas. Aleluia. E essa morte nos aproximou novamente do Senhor. É através da morte dele que o véu se rasgou e a presença dele está aqui nessa noite. E eu e você temos a liberdade que se ele não tivesse morrido, aleluia, eu não estava aqui, você não estava neste lugar, aleluia, mas como ele morreu, nós chegamos neste lugar. Amém? Fica de pé comigo. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas uma coisa é certa. Eu preciso melhorar. Aleluia. Eu não sei se até hoje você brincou. Aleluia. Mas uma coisa é certa. Hoje é o dia. Ofni e Finéias levaram a arca, mas mesmo assim não teve, aleluia, jeito para eles, mas para nós tem, porque o Espírito Santo está aqui. Deus está neste lugar e a presença dele está aqui. Aleluia, aleluia. Ai, eu queria tanto receber o batismo com o Espírito Santo. Vem cá na frente. Está limpa a tua eira aí? Já morreu tudo que tinha que morrer? Então vem para cá. Aleluia. Ai, eu queria tanto receber dons espirituais. Não sei como é que está a tua eira. Vem para cá, ele tem para dar. Aleluia. Ele tem para nós nessa noite. Pode vir alguém que quer aceitar Jesus. Alguém está aí cocheando em dois pensamentos. Alguém está com a vida torpe, está lá fora e está aqui dentro. Hoje é dia de conserto, é dia de botar no trilho, é dia de botar no plumo, porque o Senhor vai levar quem está no plumo. A minha vida e a tua vida tem que estar no plumo do Senhor. Aleluia. Não dá mais para brincar, querido. Não dá mais para passar tempo aqui dentro. Aleluia. Não dá mais para vir aqui porque não tem nada para fazer em casa. Não dá mais para vir aqui para conversar com A ou com B. Não, vem para cá porque você é cidadão do céu. Sai de casa trilhando. Aleluia. Porque você vai morar na glória. Tem mais alguém que precisa? Aleluia. Eu creio que tem. Vem para frente. Eu preciso melhorar. Aleluia. Estamos na presença de Deus. Eu creio que mais alguém precisa colocar em ordem a sua vida. Talvez até você questionou: será que eu vou nesse culto hoje? É você mesmo que Deus está falando. Vem aqui renovar o seu pacto com Deus. Um culto como esse vai ficar marcado para você. Uma mensagem como essa, está na hora da gente levar as coisas a sério. Não dá para brincar, nem ficar em cima do muro, nem fazer de conta que sou crente. Não. As coisas de Deus não podem acontecer que nós ficar em cima do muro. Tem que decidir. Mais alguém, mais alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Meu anelo constante é em Cristo viver. Meu caminho dele deu. 484, canta para nós. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, e daqui não vi como sou. Sou feliz por seu sangue verteu meu Jesus, e com estes meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime com Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas
e por essa paciência e amor divinal estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime amigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Eu quero orar nesta noite. Posso orar? Já se decidiu? Mais alguém quer oração? Tem coisas que é para hoje, não é para amanhã. Tem decisão que é hoje, não é amanhã. Eu vejo um trabalhar do Espírito Santo nessa mensagem. O Espírito Santo está trabalhando fortemente aqui nesta noite. Glória a Deus. Tem coisa que tem que ser feito hoje, o amanhã não. Deixa Deus. Tem alguém para voltar para Jesus? Ó, tem um homem voltando para Jesus aqui, ó. Dá para dar glória a Deus por isso? O Gilvan já está orando por ele. Mais alguém? Vou repetir o que eu disse. Tem coisa que é para hoje, não é para amanhã. Fica debaixo da proteção da arca, da presença de Deus. Ora, filho. Tá tudo bem com você então? O salmista diz: Senhor, tu pode tirar tudo de mim, só não retire a tua presença. Se a presença do Espírito Santo está sobre a tua vida, então comece a adorar Ele neste momento. Mas se você acha que está um pouco distante da presença do Senhor, e tem uma oportunidade aberta, e nós queremos orar pela tua vida. Oh Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada na tua casa nesta noite. Diante da tua presença estão os teus filhos, Senhor, buscando mais de ti, querendo chegar mais perto de ti, buscando direção em ti, ó Pai amado. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um nesta noite, neste lugar, que estão se rendendo aos teus pés, Senhor. E eu tenho certeza que do alto dos céus tu estás olhando para nós aqui nesta noite, e tu começa, ó Pai, a abrir oportunidade para aqueles que um dia se distanciaram de ti, mas estão aqui, Senhor, reconhecendo que precisam da tua ajuda, que precisam da tua graça, que precisam, Senhor, que tu oriente no caminho novamente. Oh Espírito Santo de Deus, dê direção, e que tu possa, Senhor, abençoar a cada vida, e que possamos reconhecer, ó Pai, que somos totalmente dependentes de ti. Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua direção sobre este povo. Deus, aqui está um homem, Senhor, que está voltando, aceitando a ti como Salvador. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, apaga os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e o propósito que tens na vida dele seja realizado para a honra e a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém e amém.